Então, bora lá. Voltamos para essa segunda etapa, ainda falando de rotações, frequência e período, né? Então, você agora vai comigo aí entender essa etapa, ok? Então, ele fala assim, ó, calcule a velocidade angular em radianos por segundo, né, de um eixo de motor que gira 1000 rotações por minuto. Então, 1.200 rotações por minuto. O que que ele está me dando aqui, moçada? Está me dando a frequência, ó. Frequência 1.200 RPM. Como eu estou falando de radianos por segundo, eu tenho que transformar para hertz. Dividir por 60. Lembra que se eu tenho RPM, né, para radianos, eu divido por 60. 1.200 dividido por 60 vai dar 20. Então, quer dizer que a frequência que você vai usar é a frequência de 20 Hz. Velocidade angular, tá bom? É 2π vezes a frequência. Sempre gosto de lembrar o seguinte, ó. Velocidade angular, 2π pelo período. Velocidade angular, 2π vezes a frequência. Então, a nossa velocidade angular aqui seria 2π vezes 20, vai dar 40π radianos por segundo. Esta é a velocidade angular dessa questão. Beleza? Agora eu vou te dar um tempinho aí, vou te colocar a próxima questão. Tenta fazer aí. Vamos lá. Então, olha lá. Nessa questão, ele fala para você o seguinte. Uma partícula percorre uma trajetória circular de raio 5 metros com velocidade escalar constante. Entre os instantes 1 segundo e 5 segundos, seu percurso é ΔS de 80 metros. Quanto vale o período t do movimento em segundos? Então, olha só. Vamos lá. Primeiramente, ele está descrevendo um movimento circular. Tudo bem? Vamos entender o seguinte. O tempo começou a marcar aqui e parou bem aqui, ó. Então, tempo 1, tempo 2. Ele andou um deslocamento ΔS. Então, esse é o deslocamento ΔS. ΔS é 80 metros. Então, ó, velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo. Na aula de movimento circular que nós tivemos lá, ó, ele teve aqui uma abertura. Como é que eu calculo essa abertura mesmo, moçada? Essa abertura angular é o espaço linear dividido pelo raio. Então, o nosso delta ângulo aqui, né, o nosso ângulo, vai ser 80 dividido pelo raio, que é 5, tá ok? Toda vez que você tiver uma grandeza, estiver olhando o resultado, você tem que lembrar que você está em um movimento circular. Então, 80 dividido por 5 dá 16 radianos. Estou no movimento circular, então aqui eu tinha uma abertura, e esse aqui é o meu raio. Minha velocidade angular. A minha velocidade angular vai ser 16 dividido pelo tempo. 5 menos 1. 4 segundos, que é o seu ΔT. Ó. O ΔT, 5 menos 1, que ele partiu do 1 a 5 segundos. 4 segundos. Nossa velocidade é 4 radianos por segundo. Mas ele não quer saber a sua velocidade, né, angular, ele quer saber o período. Mas por que eu precisei saber ela? Para usar a equação, né, velocidade angular, 2π pelo período. Velocidade angular, 2π pelo período. Então, o meu período é 2π pela velocidade angular, 2π sobre 4, simplificando aqui, né, divido por 2, vai dar π sobre 2 segundos, tá bom? Deixa eu limpar do lado de cá. Deixa eu fazer melhorzinho aqui, ó. Π sobre 2 segundos. Esse é o período do movimento em segundos. Vou diminuir aqui para você dar um print. Essa é a nossa questão número 7.
Tranquilo? Vou te dar um minutinho agora aí. Vamos para a próxima questão. Questão número 10. Vamos lá. Então, olha aí. Nessa questão, ele fala assim, ó, os primeiros satélites artificiais lançados em torno da Terra, 1957 a 58, levaram aproximadamente 120 minutos para dar uma volta completa em movimento periódico. Determine o período em segundos e a frequência em hertz. Moçada, olha, quando ele levantou 120 minutos para dar uma volta, tá bom? Este é o tempo de uma volta. Então, o nosso período é de 120 minutos. Como é que eu transformo um minuto para segundos? Tem 60 segundos. Então, é fazer uma regrinha de 3. 120 minutos vai ser chess. Chess vai ser 60 vezes 120. Então, 60 vezes 120 dá 7.200 segundos. 7.200 segundos. Esta é a sua letra A. Você acabou de achar período. Ok? Letra B, frequência em hertz. Frequência é o inverso do período. Frequência é 1 sobre 7.200. Quando você faz aí 1 dividido por 7.200, pode deixar dessa maneira, se você quiser, tá bom? Vai dar lá 0,00038. Muito grande, né? Vamos deixar dessa maneira aí, ó. 1 sobre 7.200 Hz. Tranquilo. Esta é a frequência. Tá certo? Então, agora nós vamos para a próxima questão. Próxima questão é a questão número 11. Manda ver aí, vai lá. Bem, nessa questão aí, ele fala que a frequência da roda de uma locomotiva é de 120 RPM. Então, frequência 120 RPM. Para um ponto situado a 60 centímetros do eixo de rotação. Toda vez que ele falar ponto situado do eixo de rotação, moçada, ele está dando o raio. Então, ó, 0,6 metros. Determine velocidade angular, ok? E a velocidade escalar. Velocidade angular, quando eu tenho frequência, tá? É 2π vezes f. Tenho que mudar a frequência. Então, eu tenho que vir aqui, ó, vou dividir por 60, 120 por 60, 2 Hz. Só pode, moçada, colocar ali, ó, preste bastante atenção, você só pode colocar para cá grandeza que está em Hertz, em segundos. Você não pode trazer o RPM. Tá? Levar RPM é proibido, você não pode levar o RPM para lá. Tranquilo? Então, só lembrando disso aí. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, minha velocidade angular é 2, aqui vai ser 2π, ou minha frequência, ele quer saber velocidade angular, né? Vamos lá. Velocidade angular vai ser 2π vezes 2, que é a frequência. Velocidade angular vai ser 4π radianos por segundo. Esta é a sua velocidade angular, letra A. Letra B. Qual a velocidade escalar? Velocidade escalar, ó, é a angular vezes o raio. Cássio, você tinha me dado uma assim, ó, 2π vezes f vezes r. Galerinha, tá aqui dentro, ó, velocidade angular, tá bom? Tá aqui, ó. Então, velocidade angular, como você já calculou ela aqui, você vai aproveitar ela para o lado de cá. 4π. Quanto que é o raio? 0,6. Então, vai ser 4π vezes 0,6. Mas se eu usar a equação lá de cima, vai dar a mesma coisa, não tem diferença, tá? Então, 4π vezes 0,6 vai dar 2,4π metros por segundo.
você só divide o valor de π, né, só multiplica o valor de π quando ele te dá na questão. Se ele não te der na questão, deixa π aí na resposta que não tem problema, tá? E radianos por segundo aqui, metros por segundo. Vamos lá na nossa próxima questão, né? Tem bastante questões aí no dia de hoje. Vai lá, faça essa aí. Ele fala bem assim, ó, um disco de 10 centímetros de raio gira com frequência de 6 RPS. 6 RPS é o nosso Hertz. Um ponto A está distante 2 centímetros do eixo de rotação, enquanto o ponto B é um ponto da periferia do disco. A razão entre os módulos da velocidade linear de A e B é... Então, olha só, moçada, aqui nessa questão é o seguinte. Você tem uma circunferência, então tá ela aqui, tem uma circunferência. E lá no raio dessa circunferência tem dois pontos. Tem um ponto A, tá bom? E tem o ponto B. Então tá aqui o ponto A e B, estão girando aqui, tem a velocidade A, estão girando aqui, tem a velocidade do ponto B. Então a velocidade de B está aqui e aqui estaria a velocidade de A. A está a um raio de 2 centímetros. Então ele bota aí ó, um raio de 2 centímetros. E ele pede a razão entre os módulos da velocidade linear. Velocidade linear de raio, tá bom? De A, quando eu tenho frequência, então eles estão girando os dois à mesma frequência, é 2π vezes f vezes o raio de A. Eu vou calcular a frequência de cada um, ou a velocidade. Então, a velocidade de A vai ser 2π, frequência de 6, vezes o raio, que é 2 centímetros. Não vou precisar transformar nesse caso aqui, porque eu vou fazer uma razão, tá bom? Então, eu vou botar 2 aqui. Então, ó, A vai ficar 2 vezes 6, 12, vezes 2, 24π, e aí aqui a minha resposta está em centímetros por segundo. Mas como é uma razão, não vai ter uma grandeza. Velocidade B. O que é a velocidade B? É o ponto que está mais distante, está a 10. Eu vou aqui, ó, 2π vezes a frequência vezes o raio de B, tá bom? Vezes o raio de B. Velocidade de B, 2π vezes a frequência, que é 6, vezes 10. Então, minha velocidade de B, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, só um minuto, a garganta está indo embora. Olha lá, é 2π, então vai ser 2 vezes 6, 12 vezes 10, 120π centímetros por segundo. E ele está me pedindo aqui, ó, a razão entre A e B. O que é a razão? A divisão da velocidade A pela velocidade B. Então, vai ser 24 dividido por 120. 24π, 120π. Bom? Simplificando aí, moçada, você vai fazer essa divisão, né? E já vê direto. 24 dividido por 120 vai dar 0,2. Tá? Esta é a nossa razão e é a nossa letra E. No nosso caso A, nossa letra I. Tranquilo? Dá um print nessa questão aí. Olha, fazer questões é extremamente importante. Perceber os exercícios, como as equações são aplicadas, repetir esses exercícios, é a forma de você aprender. Tá? Nós aprendemos muito fazendo exercícios. Se você olhar todas essas questões que nós fizemos nesta aula, usamos as mesmas equações, a mesma resolução, mas a história em cada questão é diferente. Então, se atente a isso. Até a próxima aula, moçada. Fiquem com Deus, tá?